Boa tarde, sexta-feira, 17 de outubro. Bauru passa por uma das piores crises de abastecimento de água da história. De acordo com o DAI, agora só a chuva pode resolver o problema. Bauru só deve ter chuva a partir de segunda-feira, mas, de acordo com o IPMET, o volume não é grande. A gente vai conversar sobre o que poderia ter sido feito para não chegarmos a essa situação. Vamos receber o prefeito Rodrigo Agostinho ao vivo em nosso estúdio. E mais. Festa da Ciência expõe pesquisas e avanços tecnológicos para estudantes. E na agenda cultural, as opções de lazer para animar o seu fim de semana. O rodízio de água entre os bairros abastecidos pelo Rio Batalha começou há 3 dias, mas a população, mesmo em locais onde estava previsto o fornecimento, reclama que está com as torneiras secas. Nós mostramos que no dia do início do rodízio, a água da lagoa de captação do Rio Batalha estava um pouco acima de 1 metro, nível próximo ao registrado hoje pela manhã, 1,17 metros. Na ocasião, o presidente do DAI admitiu que é preciso recuperar a lagoa. O que a gente pode fazer, que eu estou estudando, já foi feito em 2002, 2004 aproximadamente, é o assoreamento, por exemplo, do Batalha. O que acontece? Nós temos muita areia ali embaixo. Então, nós vamos tentar tirar essa areia e aumentar o reservatório. Talvez uns 12 metros. Estão passando 2,60 para 4,20, 4,60, mais ou menos, certo? Como é que se vai resolver isso aí? Tem que chegar a chuva. Só a chuva resolverá esse problema. Vamos saber então se essa chuva tão aguardada vai mesmo chegar. A gente conversa ao vivo com o repórter Guilherme Tavares, que fala direto do IPMET. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Larissa. Eu já adianto que chuva em Bauru só a partir de segunda-feira. Quem tem os detalhes é o meteorologista Tiago Ferreira. Boa tarde, Tiago. Essa chuva deve ser intensa e durar vários dias, como choveu da última vez? Boa tarde, Guilherme. Infelizmente, não. Essa chuva é uma chuva que está associada à passagem de uma frente fria sobre o oceano. Então, ela vai provocar chuva entre segunda e terça-feira, né? Por momentos pode ser mais intenso ou não, mas com certeza não vai suprir a necessidade que nós estamos precisando de acordo com a seca. Tipo uma tempestade. Isso, exatamente. A princípio não tem previsão de uma tempestade, nem que vá chover torrencialmente. Tiago, é a Larissa aqui do estúdio, boa tarde. Hoje nós tivemos de novo a temperatura mais alta dos últimos 13 anos, bateu em 39 graus, ponto 2. E esse fim de semana vai ser também de calor intenso, com as temperaturas de novo perto dos 40 graus. Boa tarde, Larissa. Sim, será. O fim de semana deve seguir sendo influenciado por essa massa de ar quente seco que está sobre o estado de São Paulo e provavelmente as temperaturas estarão bem elevadas sim. Tá certo, Tiago, obrigado pelas informações. Bastante calor, então, no fim de semana. Nós voltamos aí com você do estúdio, Larissa. Obrigada, Guilherme. Sem chuvas, o DAI diz por meio da assessoria de imprensa que se o nível da lagoa de captação do Rio Batalha chegar a 80 centímetros, os equipamentos que garantem o abastecimento serão desligados. A medida evitaria a queima das bombas que puxam a água da lagoa. Nesse caso, os bairros da região Central, Zona Sul, Bela Vista e Vila Falcão, que são abastecidos pelo rio, ficariam sem água nenhuma. É uma população de cerca de 140 mil pessoas. Mas o que poderia ter sido feito para evitar essa situação de dependência total das chuvas? O repórter Guilherme Tavares conversa ao vivo com um especialista sobre esse assunto. Guilherme. Larissa, eu converso agora com o engenheiro civil Eric Fabres, que já foi presidente do DAI. Eric, boa tarde. Que medidas a autarquia poderia ter tomado para evitar que a situação chegasse a esse ponto? Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Larissa. Olha, prever com muita antecedência um período de chuva tão drástico como nós estamos passando, aliás, não só em Bauru, como no Sudeste inteiro, é muito difícil. E tomar medidas que pudessem eliminar os riscos seriam muito caras. Mas, desde há 20 anos atrás, quando eu presidi o DAI, que se discute algumas necessidades básicas que poderiam ter sido, talvez, melhor aquinhoadas no planejamento da autarquia. Entre elas, eu listaria a interligação entre as unidades produtoras, o que permitiria, se não resolver a falta d'água, mas pelo menos não penalizarmos apenas a população que
que é abastecida pelo sistema Batalha. Poderíamos tirar água das regiões que são abastecidas por poços, que são mais duradouros, né, sofrem menos com a seca. O DAI poderia ter pensado numa represa de reservação, o que eu considero um pouco complicado e caro, né? Poderia ter setorizado melhor os bairros mais populosos e com muito desnível, como é o caso da Falcão e da Bela Vista, de tal forma que a população dos altos desses bairros não sofresse tanto no momento de racionamento. Enfim, existem atitudes que poderiam ser tomadas, mas que teriam que ser pesadas pelos administradores desses últimos 20 anos, versus necessidades mais imediatas, como perfuração de poços e abastecimento mais imediato da população. Hoje o abastecimento em Bauru ele é feito, tem a captação de água do Rio Batalha e vários poços na cidade. Deveria ter uma outra fonte de captação? Então, se discute isso desde há 20 anos atrás, a necessidade de uma outra fonte de captação superficial. Falou-se no Ribeirão Grande, falou-se muito no Ribeirão Água Parada, mas seriam captações que estariam também sofrendo com a estiagem nesse momento. A gente sabe que a lagoa de captação do Batalha ela tem secado com frequência, é uma das causas da falta d'água em Bauru. As condições daquela lagoa poderiam ter sido melhoradas nesses últimos anos? Na verdade, não. Você usou a palavra certa. Uma lagoa, o DAI tem no Batalha uma lagoa de captação, não é uma lagoa de reservação. Então, não haveria, mesmo que você tivesse uma reservação um pouco maior, isso não ia suprir a necessidade da cidade. Nós teríamos que ter uma coisa do tipo do sistema Cantareira em São Paulo, onde a reservação é imensa. E se vê que mesmo lá secou a reservação. Ok, obrigado, Eric, pela sua participação. Nós então voltamos ao estúdio aí com você, Larissa. Obrigada, Guilherme. Depois do intervalo, vamos receber o prefeito Rodrigo Agostinho ao vivo para falar sobre o que a prefeitura vai fazer para contornar essa crise. Tem perguntas? Mande para a gente pela internet ou telefone. Voltamos num instante só. A gente continua a falar sobre a crise no abastecimento de água em Bauru. Vamos conversar com o prefeito Rodrigo Agostinho. Rodrigo, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço. Rodrigo, nós vimos aí no bloco anterior algumas possibilidades de investimento e eu queria saber por que, nesses 6 anos que você vai completar agora, não foi feito investimentos desse tipo de médio e longo prazo, para garantir que a gente não passasse por essa situação agora? Bem, na verdade nós não fizemos todos os investimentos que deveriam ser feitos, mas isso só não foi possível por conta de recursos financeiros. Nós investimos 76 milhões de reais e com isso nós fizemos aí 9 grandes poços profundos. Hoje a cidade conta com 35 poços profundos e desses 35, 9 foram perfurados nesses últimos 6 anos. Nós vamos entregar mais 2 poços esse ano e a ideia agora é que a gente consiga colocar mais poços justamente na região abrangida pelo Rio Batalha, para a gente depender menos de um manancial superficial. Nós fizemos agora a interligação de alguns setores de abastecimento, estamos fazendo uma adutora na região do Jardim Eldorado, fizemos também uma adutora ligando a Quinta da Bela Olinda ao Meridota. Foram feitos alguns reservatórios grandes, de 2 milhões de litros, é o caso do reservatório do Bauru 2000, do Otávio Razi, e o da Vila Cardia. Mas nós estamos vivendo um momento muito crítico do ponto de vista de mudanças climáticas. E a cidade vai ter que se preparar para essas mudanças. Hoje a cidade depende aí 40% de um rio que não aguenta todo esse calor, que não está aguentando um período tão longo de estiagem. Essas medidas que você citou, Rodrigo, nós nem chegamos no verão ainda e as temperaturas chegaram a 39 graus 2 vezes só nesta semana. Elas já podem ser sentidas nos próximos meses ou não? Essa população que é atendida, abastecida pelo Rio Batalha, ela vai continuar sofrendo cada vez que a gente não tiver chuva por alguns dias seguidos? Não, na verdade o que acontece é que o período de seca está se prolongando aí desde o mês de maio. Nós tivemos 2 chuvas fortes, curtas, nesse período, e a gente aí, para tentar se preparar um pouco melhor, nós compramos 4 caminhões-pipa, estamos comprando mais 4 caminhões, estamos estudando a possibilidade de algumas obras emergenciais, inclusive com a perfuração de poços dentro da bacia do Rio Batalha, para que a gente tenha uma dependência um pouco menor de rios. Mas em quanto tempo a gente vai ter a... Olha, alguns investimentos vão acontecer agora já. Né? Agora, existem investimentos que dependem de dinheiro. Né? E aí a gente precisa contar com recursos do governo do estado e do governo federal.
né? Então, a gente tem um certo limite aí para poder trabalhar, nós vamos trabalhar o máximo possível. Estamos pedindo, inclusive, a perfuração de poços para a iniciativa privada através de contrapartidas em obras de condomínios, de loteamentos que estão sendo construídos agora na cidade. 3 novos poços vão estar sendo perfurados justamente com recursos da iniciativa privada. Tá certo, a gente tem uma pergunta da Fátima Antônio, que está nos acompanhando. Ela é da Vila Lemos, ela está revoltada porque ela diz que economiza água, mas os vizinhos desperdiçam, lavando a calçada. Então ela quer saber se existe algum tipo de multa ou uma punição mais severa para esse tipo de comportamento. Nós vamos estar mandando, provavelmente semana que vem, para a Câmara uma lei estabelecendo o valor de multa para quem desperdiça água nesses momentos críticos. Na verdade, o que a gente pede para a população é que a população se conscientize. Muita gente que tem caixa d'água, a pessoa não está sentindo o problema da falta d'água e aí as pessoas acabam desperdiçando e acabam também entrando dentro desse processo de racionamento. A gente faz um apelo para que nesse final de semana as pessoas economizem. Eu sei que está muito calor, as pessoas querem tomar aquele banho mais demorado, uma ducha, quer poder brincar com as crianças dentro de uma piscina, mas a gente faz realmente esse apelo, né? Hoje a cidade já está com racionamento, tem uma região que é abrangida por poços e que também está sentindo problemas de falta d'água devido ao consumo excessivo. Então a gente realmente faz esse apelo para a população não desperdiçar água, pelo menos até que as chuvas regularizem a bacia do Rio Batalha. Para a gente concluir, Rodrigo, nosso tempo está acabando. Nesse fim de semana é possível o rio Alagoa de Captação secar completamente? Não. O que a gente está trabalhando é num sentido de algumas paralisações temporárias. Então nós temos um rio ali. Então, todo momento que a bacia de contenção, que a represa cai abaixo de 1 metro, a gente tem suspenso a retirada de água do Rio Batalha até que ela volte a uma condição um pouco melhor. Então, nós estamos fazendo pequenas intervenções para que a população não fique desabastecida. Essas intervenções já começaram, são pequenas paralisações, para que a gente possa manter um nível constante que não comprometa o sistema de bombeamento. Então, a gente acredita que até domingo a gente tem aí condições de continuar fornecendo água para a população. As partes mais altas desses bairros, mesmo com rodízio, também estão sendo muito afetadas. Tá certo, Rodrigo. Muito obrigada por sua participação. Agradeço. Depois do intervalo, tem a agenda cultural e a gente mostra como foi a Festa da Ciência em Bauru. Centenas de estudantes conferiram as novidades tecnológicas. O vestibular da Unesp recebeu o maior índice de inscrições da história do exame. A Vunesp divulgou ontem o número de inscritos, foram mais de 100 mil candidatos. Para o primeiro semestre do ano que vem, a Unesp oferece 7.260 vagas, em 154 opções de cursos. A primeira fase do processo seletivo está marcada para o dia 16 de novembro. Os aprovados em primeira fase fazem as provas da segunda nos dias 14 e 15 de dezembro. Até às 10 horas da noite de hoje, o estacionamento do Bauru Shopping recebe a Festa da Ciência. O evento apresenta de maneira prática e divertida parte do conhecimento científico que é produzido pelas instituições da cidade e até de outros municípios. O desafio é terminar o circuito sem tocar no arame. Difícil achar alguém com habilidade para conseguir chegar até o fim. Muito pequeno para você passar com o negócio assim. Nosso objetivo principal é a melhoria na coordenação motora, né, e até auxílio na reabilitação junto com a fisioterapia. Este é um dos experimentos que atraíram a atenção do público na Festa da Ciência. O evento faz parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é realizada em quase 500 cidades em todo o país. Em Bauru, todas as instituições de ensino superior, colégios técnicos e até órgãos da prefeitura vieram mostrar o conhecimento científico que é produzido na cidade. Para a garotada do ensino médio, que logo começa a prestar vestibular, uma ajuda para escolher o futuro profissional. Aqui nós temos praticamente quase todas as áreas do conhecimento envolvidas e de quase todas as instituições, universidades e faculdades que estão em Bauru e na região. Essa galera ficou impressionada com os experimentos coloridos dos alunos da ETEC Astor de Matos Carvalho. Esse aqui é o suco de repolho roxo e eu vou misturar numa solução de soda cáustica, está diluído em água. E vou ver o que acontece. Vou mostrar para vocês o que vai acontecer aqui agora. Ficou verde. Agora eu vou dar uma agitada nela e ela fica amarela.
No suco de repolho roxo tem uma enzima que chama petaína. Essa enzima, ela tem alguma movimentação de hidrogênio e movimentação de duplas ligações. Essas duplas ligações, quando são movimentadas, elas absorvem a luz de uma forma diferente e refletem no seu olho também de forma diferente. Isso faz com que você enxergue essas cores distintas. As 3 faculdades da Unesp em Bauru mostraram suas pesquisas. O pessoal de engenharia veio com um carro de competição. Exceto motor e pneus, todo o restante foi construído nas oficinas da Unesp. Esse carro é um projeto nosso da Faculdade de Engenharia de Bauru. Ele, junto com outros 72 carros praticamente, vão para Piracicaba todos os anos para competir o Enduro, que é uma prova de 4 horas de duração que testa o carro no limite. A turma de design trouxe objetos produzidos em impressoras 3D e em fresadoras. A impressora 3D serve para desenvolvimento de protótipos de produto, ou seja, no caso da indústria ou até mesmo de um designer, quando ele quer criar um produto, ele vem até nós com esse modelo tridimensional, então a gente cria o modelo através dessas máquinas de impressora 3D. No estande da Faculdade de Ciências, uma aula sobre física e ilusão de ótica para alunos do ensino médio. Primeira vez que o aluno tem um contato com alguma coisa da ciência realmente. Não é que a gente vai ensinar para ele física aqui, ele vai aprender leis ou alguma coisa, mas ele vai ter um primeiro contato, isso serve para estimular a curiosidade. Até às 10 da noite, a expectativa é de que 6.000 pessoas visitem o evento. E com a chegada do fim de semana, é o momento de arejar a mente com a programação cultural de Bauru. É hora da agenda do Unesp Notícias. Vilpa Oliveira já está aqui. Boa tarde. Boa tarde, Larissa. Boa tarde para quem acompanha a gente em casa. Vim até de verde por causa da esperança de chuva nesse fim de semana, mas acho que não vai dar certo, no fim de semana não vai chegar, mas vamos ver se na semana que vem que chegue seja suficiente. Espero mesmo, viu? Eu faço parte do pessoal que está no rodízio. Difícil. Bom, Larissa, hoje a gente começa a nossa agenda cultural aqui no Unesp Notícias, abrindo espaço para mais uma exposição que se despede daqui de Bauru. São os últimos dias para conferir a mostra Lugares, que desde o meio de agosto trouxe aqui para a cidade arte contemporânea e também interativa. A exposição ela é uma criação da artista plástica e educadora Estela Barbieri. Ela nasceu em Araraquara, hoje é curadora da área de educação da Bienal de Artes lá de São Paulo. E a intenção da Estela com esse trabalho foi fazer a gente refletir um pouquinho sobre a nossa presença nos mais diferentes espaços e sobre como a gente interage com cada um deles. Você que foi conhecer pra gente, né? Eu passei por lá, uma iniciativa muito legal. Pois é, agora a gente vai ver aqui no Unesp Notícias. Além dessa reflexão sobre os espaços urbanos, a exposição da Estela Barbieri também estimula o diálogo entre as pessoas e como elas podem construir coisas novas de uma forma colaborativa. Tanto que ela chama as 2 obras que estão aqui em Bauru de obras oficinas. A gente foi conhecer mais sobre esse trabalho, então olha só. Durante muito tempo eu trabalhei como educadora para as obras das outras pessoas acontecerem. E de um tempo para cá eu tenho alimentado esse desejo de juntar o meu lado artista com o meu lado educador. Então eu resolvi fazer umas obras oficinas, que são espaços de arte onde as pessoas também podem trabalhar. Porque eu sinto que no mundo contemporâneo a gente está muito mecânico. Então a gente vai a uma instituição cultural como quem vai a um shopping, vai na casa da avó do mesmo jeito, no campo de futebol do mesmo jeito, e não percebe mais os movimentos que cada espaço nos propõe. Um é um espaço para construir, que tem os anteparos de madeira e são espumas de vários tamanhos, que as crianças, jovens e adultos podem construir de várias maneiras. Então podem desde construir espaços de palafitas para andar por baixo. Então são sempre espaços de uma atuação colaborativa, onde as pessoas podem construir juntas. E no espaço de combinações líquidas é muito mais um laboratório de cores com líquidos, onde o líquido ele é a própria matéria constitutiva dos trabalhos. E a gente trabalha muito num esquema laboratorial mesmo, com uma estrutura laboratorial, com conta-gotas, várias matrizes de cores, para ocupar diferentes recipientes. Eu acho
acho que qualquer pessoa pode viver os estados da arte. Ser artista é preciso querer e escolher isso como profissão. Mas todo mundo pode viver os estados da arte. Porque os estados da arte, eles não estão aprisionados nas obras de arte. Os estados da arte podem se dar nas relações amorosas, num encontro, num lugar que você visita, numa fruta que você experimenta. Os estados da arte são pequenos raptos, pequenos deslocamentos que nos fazem ter a percepção de um outro modo. Então eu sinto sim que essa obra só está completa com a participação de outras pessoas, mas com uma participação um pouco mais estendida do que você ir lá e mexer só nas obras. Mas realmente você sentar ou ficar em pé e ter a possibilidade de elaborar um trabalho, de construir alguma ideia que você deseja. Bom, se você se interessou, a exposição Lugares, da Stella Barbieri, continua aberta para visitação até o domingo no Sesc Bauru. Hoje, a visitação vai até às 9h30 da noite e já amanhã, sábado e no domingo, o horário é das 9h30 da manhã às 6 da tarde. A entrada é gratuita. E nesse fim de semana, Bauru tem mais uma edição da Revirada Cultural. O evento que começou em 2010, quando a cidade não recebeu a virada cultural, né, Will? Organizada pelo governo do estado, chega agora ao 4º ano consecutivo. Pois é, Larissa, é mais um sinal, né, de que a Revirada Cultural virou mesmo um evento tradicional aqui na cidade e que o bauruense ganhou ali mais 24 horas de atrações culturais, principalmente na área de música. Então, para o pessoal em casa poder se programar, a gente separou o que vale a pena conferir no sábado e no domingo. Amanhã, a Revirada Cultural está marcada para começar às 4 da tarde no Teatro Municipal e da programação de amanhã a gente destaca 2 atrações. A primeira delas é o show do rapper bauruense Tigor MC, que se apresenta a partir das 7h30 da noite. O Tigor é um nome forte da cena aqui em Bauru e vai representar o hip hop com um som mais melódico. Então ouve um pouquinho. O que ficou pra trás ignora, uma nova história, tempo de vitória, algo diferente, experimente, tente novamente, se junte com... E ainda no sábado, quem encerra os shows no Teatro Municipal a partir das 10h30 da noite, que a gente tem imagens aí também, é a cantora Lu Nóbrega, que veio cheia de influências do jazz, da MPB e da música lounge. O repertório desse show traz uma série de releituras para músicas consagradas de artistas como Frank Sinatra e Etta James. Olha só ela cantando Joss Stone. Bom, para todas as apresentações, a entrada é de graça. Agora, no domingo, a Revirada continua a partir das 10h30 da manhã, lá no Parque Vitória Régia. Durante todo o dia, 9 atrações vão passar pelo palco montado por lá e a gente também destaca 2 atrações do domingão. Às 4 da tarde, tem o show do grupo Cantada A3, formado por 3 belas vozes femininas. O show vai unir tropicalismo e muitas influências do rock and roll. É o caso, por exemplo, de Beatles, que a gente ouve aí agora. E quem encerra a virada cultural deste ano, às 9h30 da noite do domingo, é a animação da dupla bauruense de música eletrônica EK Music. É som de balada mesmo para comemorar mais uma maratona da cultura aqui em Bauru. Assim como as apresentações lá do Teatro Municipal, todos os shows do Parque Vitória Régia são de graça também. Para você conferir a programação completa da Revirada Cultural, é só acessar o link unesp.tv/Revirada 2014. William, muito obrigada. Ótimas dicas para esse fim de semana de muito calor. Pois é, Larissa. Bom fim de semana. Aproveite, descanse, viu? Obrigada, para você também. Para você em casa também. Aproveite bastante. E antes de encerrarmos, só um aviso. O horário de verão começa neste fim de semana, a partir da meia-noite de amanhã, quando os relógios devem ser adiantados em 1 hora. Pois é, todo mundo vai perder 1 horinha. Logo no fim de semana. Logo. Mas o horário de verão vai até a meia-noite do dia 21 de fevereiro do ano que vem. O Nesp Notícias de hoje fica por aqui. A gente se despede com mais um pouco do som do EK Music. Um bom fim de semana para você. Até segunda. Tchau.